e permanecer com uma pessoa amiga, sei lá. O difícil é permanecer nele. Jesus não pediu permanecer, né? Não é permanecer em mim, não é comigo. Todo mundo quer Deus? Quer. Todo mundo reza? Reza. Mas permanece em Cristo? Não. Todo batizado, todo mundo não quer batizar os seus filhos? Quer. Permanecer com Jesus, ótimo. Agora, permanecer em Jesus, diferença. Na celebração, queremos sentir de novo que o corpo de Cristo e o corpo das pessoas são sagrados. E é com nossos corpos que queremos glorificar o Deus vivo e verdadeiro. Vivendo, então, a vocação, né? Isso aqui é relação à segunda leitura, viu? A situação dele, vocês viram aí, ele já vivia no templo. Ele era um menino. O nascimento dele foi bajulado como o nascimento de Sansão e Dalila lá, Sansão, né? Foi muito elogiado. E essa época do Samuel ele depois que cresceu adulto, ele era juiz, ele era sacerdote, era chefe do exército. Então agora, enquanto menino, como diz lá, ele não conhecia Deus, né? Não sabia. Então, o contexto todo, né? Eles estão passando, eram tribos autônomas que estavam ligadas entre si. Era uma época de igualitário, de igualdade, mas já estava despencando, né? Já havia o processo de sedentarização, de consolidação, a unificação das tribos estava já desmoronando, a precariedade das coligações das tribos, havia já uma escassa consciência unitária, e a influência do exterior, né? Os exércitos poderosos já tinham as monarquias. Então as tribos já estavam querendo também uma monarquia, um rei, proclamar um rei entre nós, lembra? Então é um tempo caótico, né? É uma época difícil, né? Então Samuel se situa na passagem do regime igualitário das 12 tribos para o regime tributário. E ele sempre foi um crítico a esse novo regime, né, da monarquia. Então ele notou lucidez profética, ele se opunha sempre aos regimes de força opressores do povo. Quando a palavra de Javé se manifesta, Deus não se faz ver. Então aqui coloca, gente, não foi visão de Deus. Deus não se mostrou ver, mas se comunica a sua voz. Samuel, né? E foi numa noite, gente, ele estava dormindo. Por que noite? Porque a noite é momento em que os ruídos externos dão lugar ao silêncio interior. E é também a hora do sono. É o melhor momento para ouvir a voz de Deus. Responder, vai aprender, né? Despertar, levantar-se, caminhar. 3, 4 vezes levantou, né? Então a vocação é um aprendizado constante, procurando discernir nas noites mal dormidas da vida o que Deus quer de cada um de nós e de todos nós. Então o chamamento é iniciativa de Deus. É uma iniciativa exclusiva de Deus. Agora veja a disponibilidade de Samuel, né? Levantar 4 vezes de madrugada. Não é questão de ouvir o som. Gente, na igreja, na missa, quantas vezes você esteve numa missa ouvindo o som? Você não escutou nada. Verdade?
Escutar significa acolher no coração, transformar aquilo que se ouviu em compromisso de vida. Dizer a Deus que está disposto a acolher os seus apelos, os seus desafios e comprometer-se. Então, disponibilidade. E São Paulo vai acrescentar lá no segundo, né, a carta aos Coríntios, né, vai falar da imoralidade do corpo, quando o corpo não ouve a Deus, não está atento aos sinais de Deus, a imoralidade, né? Quando nós estamos afatigados, muitas atividades, aquela hora, gente, você sabe que você não tem espaço para Deus. Identificou a voz de Deus sozinho, viu? Aí que é a importância da catequese, o exemplo, né? Cada um de nós dá exemplo para o outro, né? E quando identificar essa voz misteriosa de Deus, né? Abre o teu coração, diga, fala, Senhor, teu servo escuta. Aí está a total disponibilidade, atitude, né? Que devemos assumir, porque Deus nos chama. Agora, como é que a gente se coloca aos apelos, aos desafios de Deus? É um sim com reticências ou com total disponibilidade, entrega? Jesus, a passar, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. João chamava Jesus dessa forma porque descobriu nele o Cordeiro Pascal, incenso, o servo sofredor, a mirra, e a expectativa da libertação, o ouro, a experiência, gente, da pessoa. A gente coloca isso em nossa comunidade. Todo mundo sabe que Deus criou o céu e a terra, e as coisinhas, migalhas, né? Mas nós estamos perdendo o sentido de comunhão. Não tem mais aquele senso de pertença, senso de comunhão, unir as pessoas, né? Os discípulos permanecem com Jesus. O mestre dirá, né? Permaneçam em mim. Não é comigo. Permanecer com Jesus e com as pessoas é fácil. O difícil é permanecer nele, nas pessoas. Porque só aí a comunhão é plena. Vejo no 3 lá, às 4 horas da tarde, porque é símbolo do momento gostoso, do encontro, é hora de opções acertadas, né? Quando se quer tomar uma decisão, nunca toma decisão das 10 até as 4 da tarde. É depois da tardezinha, ou à noite, não é? Permanecer na igreja diferente. Aí a força do testemunho, quando fizer aquela experiência, né, permanecer em Jesus, portanto, vinde ver, né, a morada. Ele é Pedro? Não, ele de hoje em diante vai ser chamado Cefas. Quer dizer, né, a identidade, né, significa, né, o nome, gente, tem uma identidade, pedra. Jesus quer pessoas de base, pedras. Sobre essa pedra construirei a minha igreja. Gente, a comunidade, lembra? Antes era Jerusalém, foi tão cantado por Isaías e decepcionou. Herodes, somos sacerdotes, rejeitou o nascimento de Jesus. Agora, a comunidade que vai ser a nova Jerusalém, a morada de Deus, o templo de Deus, quando você coloca todo o ouro, toda a mirra, todo o incenso, eis o templo de Deus. Por isso que São Paulo vai falar, nós somos o corpo de Deus, né? O corpo místico. Não é o templo de Jerusalém que Deus está em você. Portanto, o seu corpo, gente, não é para o pecado. O corpo é templo do Espírito Santo, né? São Paulo aí vai falar, né, a imoralidade. Ele está escrevendo para os coríntios, né? E Corinto, gente, é uma cidade litorânea do mar, né? Onde havia muita prostituta, né? E corria esse perigo, esse ambiente, né, de dissolução, né, moral aí, terrível, uma vida pagã, né? Pessoal só vivendo do corpo para o corpo e no corpo, né?
A riqueza era escandalosa de alguns, né? A impureza, né? Estava correndo solto. E ali, como é que muitos cristãos como ser de Cristo num ambiente desse? Até hoje. Né? Como ser templo de Deus no mundo, né? Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Não deixarei que nada me escravize. Então São Paulo vai combater, né, a prostituição, gente, que era sagrada. Havia ali templos, né? O templo de Afrodite, era a deusa grega do amor, né? E aquele desregramento, libertinagem sexual era muito grande. Então, nesse ambiente hostil, uma cultura pagã, a mensagem do Evangelho estava correndo risco, né, de ser deturpado. Os contravalores, a mesma coisa de hoje. Então, naquele ambiente que São Paulo estava enfrentando, né? Os alimentos são para o estômago. Muito bem. E o estômago é para os alimentos, correto. E aí que muita gente precisava entender que só o espírito, a alma é que interessava a Deus. São Paulo fala, não. Deus quer o corpo também. Então a prostituição é idolatria, porque você está entregando o seu membro, você foi batizado, o seu corpo é membro do corpo de Cristo. Então dê a Deus o que é de Deus. Também o seu corpo é sagrado. Agora, se você usa uma pessoa, se o seu corpo é uma necessidade física, se o sexo é uma necessidade física, então o outro não é mais pessoa, é objeto. E sendo objeto, é uma idolatria. E sendo idolatria, a imoralidade não é uma necessidade física, como comer. O comer vai para a comida precisa do comer, do estômago para a comida. É uma necessidade física? É. Mas a imoralidade não é uma necessidade física. Isso porque, com a morte e o estômago, o alimento, tudo será destruído por Deus lá no cemitério. Ao passo que o corpo será ressuscitado, como diz São Paulo. Então, o corpo ressuscitado glorioso pelo poder de Deus, então o corpo é destinado não à imoralidade, mas o corpo é para o Senhor. No 18, o corpo de cada pessoa é parte do corpo de Cristo. São Paulo vai entender o corpo de cada pessoa, gente, como uma dimensão social. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que está em vocês e que de Deus receberam, e que vocês não pertencem mais a si mesmos? Gente, imagina então, gente, uma prostituição, não? A imoralidade atinge tanto o corpo físico, a pessoa, quanto o corpo social, a comunidade.